Do que estão brincando? Jogo da vida, tia. Ah, que legal! Mas me diga uma coisa, vocês já sabem o que querem ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro. E você, Lucas? Já me perguntaram o que eu queria ser, né? E como todo menino, todo garoto, quando é menor de idade assim, ele quer ser jogador de futebol, né? Eu também queria ser jogador de futebol. Mas a gente sabe que é só um pensamento de criança. Depois você vai, sua cabeça vai mudando, sua mente vai mudando, né? Desde pequeno, minha mãe sempre me falava, né? Ela tinha um sonho de um dia poder bater numa porta e na porta está escrito Dr. Lucas, né? Era o sonho dela, poder falar isso, poder dizer isso, né? Mas hoje eu sei que não é uma área que eu entraria. Como escolher entre o que você gosta e o que a sua família sonha para você como profissão? São várias as opções. E ao longo da vida, passamos por diversos momentos em que nos vemos confrontados a fazer essa escolha de forma bem precoce. Até então eu tenho dúvidas, né, do que eu quero fazer realmente, né? Que nem eu tenho muita vontade de ser um profissional na área da educação física, né? De ser um personal. Então, na área da educação física eu queria entrar. Mas também tem outra questão que é a contabilidade, né? Uma opção também que eu gosto muito de finanças, eu gosto muito de matemática. Então, duas opções que eu tenho, né? Então, duas vontades que eu tenho. Tomar uma decisão sobre aspectos importantes e que poderão modificar toda a nossa história não é nada fácil. E escolher uma profissão que quer seguir pode parecer uma tarefa simples para os adultos, mas por que às vezes é tão difícil para um jovem decidir? Quando a gente fala do período de tomadas de decisão, na vida nunca é fácil decidir. Decidir significa assumir responsabilidade. E assumir responsabilidade é desafiador. Escolher um curso superior é uma das grandes decisões que tomamos na vida, pois se trata do nosso futuro. O processo de escolha na vida de uma pessoa pode ser guiado, pode ser orientado, né? Na verdade, pode ser feito de diversas formas, mas de uma forma desorientada, obviamente que você pode possivelmente colher, né, qualquer resultado. E a gente tem até uma máxima que a gente utiliza. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho vai servindo. Nenhum processo de escolha é fácil, mas também não precisa ser um bicho de 7 cabeças. É por isso que estamos aqui para lhe ajudar. Na maioria das vezes, quando o candidato escolhe fazer inscrição para 2 cursos, nem sempre são áreas correspondentes. E eu acredito que isso se deva àquela dúvida, né? Tipo, será que eu vou me dar melhor em exatas, em humanas, mais na área lógica? E muitos começam a fazer os 2 cursos de áreas totalmente distintas para então descobrir, né, onde ele se encaixa mais fácil, onde ele tem mais facilidade, para daí dar continuidade naquilo que de fato ele quer. E como passar por essa fase de escolha? É isso que iremos ver ao longo desse documentário. Se você quer saber mais, é só continuar assistindo. Meu nome é Lucas, eu tenho 19 anos, eu vim da cidade de Birigui, interior de São Paulo, e hoje eu moro na cidade de Engenheiro Coelho com o intuito de poder estudar no NASP, né? Eu sou filho de pais separados, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Eu mudei de cidade, né? Da minha cidade eu morava em Birigui, aí eu fui morar em Penápolis, né? Desde então eu tive essas mudanças, né? Eu fui de uma cidade para outra, depois eu voltei e tive essa transição. Fisiologicamente falando, a gente entende que existe um período facilitador, que é a partir dos 26 anos, onde a maturidade, o processo de maturidade, ele é bem diferente de antes disso, ou seja, no período da adolescência e, obviamente, da infância. Então, decidir não é fácil. Um fator muito crucial para nós entendermos como que se dá a escolha hoje, né, de vários cursos universitários, a escolha do curso universitário, da formação dos jovens, é que hoje nós temos uma infinidade de opções. Algo que é muito diferente se a gente olhar em cerca de 30, 40 anos atrás. No início, né, a formação formal no Brasil, você tinha 2 cursos principais no Brasil, que era o curso de Direito, primeiramente, y después el curso de Medicina. Hola, soy Amelia, tu banda. Soy de Ecuador, tengo 17 años.
y estoy aquí ahora en UNASP para el próximo año estudiar Derecho. Então, obviamente, né, as classes mais elitistas, né, com melhores condições, tinham essas duas opções, ou o curso de Direito ou o curso de Medicina. Algo que é totalmente diferente hoje, onde tem várias infinidades de cursos, várias infinidades de opções que o jovem pode escolher. A mis padres les gusta mucho la carrera de arquitectura y de ingeniería, pero a mí esas dos carreras no me interesaban del todo y desde muy pequeña yo sabía ya lo que quería estudiar. Assim como o jogo, passamos por várias fases, mas no jogo da vida, não podemos pular etapas nem burlar. Temos que passar fase por fase, pois só assim conseguiremos nos desenvolver como pessoa. Eu sou Bibiana Teodori, Master Coach, e hoje quero contribuir com vocês e falar sobre descobrir você mesmo para achar o emprego dos seus sonhos. Aí você agora me pergunta, mas o que tem a ver o descobrimento de mim mesmo e achar o emprego dos meus sonhos? Sim, eu quero levar vocês realmente a refletir um pouco sobre autoconhecimento. Eu te pergunto, você se conhece suficientemente? Como uma alternativa, né, de solução para isso, é importante a gente buscar identificar o que tem semelhança com quem nós somos. Então aí entra o processo de autoconhecimento, né? No meio de muitas opções, a gente tem diversas alternativas que nos angustiam. Mas se eu tenho uma percepção de quem eu sou, isso me norteia melhor, né? Então, se eu sei quem eu sou, ao invés de eu optar por materiais, por cursos ou coisas que tenham a ver com uma cultura muito diferente da minha, eu já sei que aquilo não me serve, né? Então, assim a gente consegue, obviamente, ter uma solução, ainda que paliativa, em cima disso. Lucas segue ao conselho da coach e procura se autoconhecer através de testes vocacionais. Conversei com alunos que participaram desses trabalhos, dessa orientação de fazer testes, e eles até descobrem habilidades que eles não sabiam que tinham e começam a prestar atenção naquilo. Mas não deve ser algo que defina, por isso que eu disse assim, é um conjunto. Tem que conversar com os pais, tem que conversar com os professores, pesquisar e também observar o que diz ali sobre si mesmo, que às vezes eles não têm essa noção. Feito o teste e tendo o resultado, Lucas ainda tinha algumas dúvidas sobre o curso que devia escolher. Então, decidiu ir buscar também uma ajuda profissional. A tomada de decisão para um curso, né, é o mesmo que você optar por algo que você nunca experimentou, arriscando que provavelmente vai dar certo, para que você tente simular, ou seja, amenizar possíveis impactos negativos nessa escolha. Agora, uma coisa que a gente não pode ignorar é a possibilidade de um erro, de um equívoco ou de uma escolha errada. Isso sempre vai ser possível, né? E sendo possível, a gente precisa estar preparado de alguma forma para isso também. Sou professora já há 20 anos, né? Esse é o meu 21º ano como professora. Já dei aula desde o maternal até o ensino médio, já dei aula também para a faculdade EAD. Eu trabalho na área da língua portuguesa hoje em dia, dando aula de redação e gramática aqui no Colégio UNASP. E trabalho com o ensino médio, que é uma coisa que eu sou apaixonada, trabalhar com adolescente. Essa questão de preparo, ela é muito individual. Parece que a escola vai preparar. A escola prepara para várias noções de vida, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem uma educação que é bem conteudista, né? Às vezes não é tão prática, mas ela traz vários conteúdos e aí o aluno vai ver qual é a área que ele está mais adaptado a trabalhar, enfim, que ele gosta mais, né, de trabalhar, mas não, a gente pode falar assim, ele está preparado? O que a gente prepara? Vou falar da minha área. Como eu trabalho com redação, a gente prepara para que o aluno tenha uma maturidade de escrita, de criticidade, para ele poder argumentar, porque você, quando chega no ensino superior, você vai precisar escrever, querendo ou não, numa carreira acadêmica, independente da área que você siga, se é uma engenharia, que todo mundo, é uma área mais exata, mas vai ter que escrever.
E se mora no Brasil, vai ter que falar a língua portuguesa, escrever em língua portuguesa. Então a gente prepara para isso. Mas é muito individual essa escolha de que ele vá continuar trabalhando nisso, até a aplicação dele na escola é diferente. O processo de escolha tem 4 etapas. Identificando o problema. Até o 7º ano, né? Até o 7º ano, eu fui um pouco mais desleixado, né? Então até aquele certo ponto eu era bagunceiro. Então eu não ligava muito para estudar. Eu fazia as coisas, mas não era do jeito que tinha que fazer, né? Mas depois do 7º ano, eu comecei a ser um aluno totalmente diferente. Eu fazia as coisas, eu entregava os trabalhos, eu fazia todas as provas, tudo certinho, tirava notas boas, né? Tem também o preparo em casa. Na questão de estudar, eles me incentivavam bastante, mas meio que eu não dava muita atenção. Depois que, como eu falei, após o 7º ano, aí que eu comecei a entender como que eram as coisas, que eu tinha que realmente começar a estudar, porque aquilo, querendo ou não, eu estava construindo o meu futuro, né? Eu estava estudando para conseguir me encaixar lá na frente, em alguma área, né? Então, desde então, aí eu comecei a pensar um pouco mais sobre o meu futuro. Aí eu dei mais ouvido a eles, né? Ao que eles me aconselhavam. Algumas famílias, elas preparam mais para que o aluno continue estudando, incentivam. Alguns pais até escolhem a carreira acadêmica do filho. Mis padres querían que yo hiciera ingeniería o arquitectura, pero ninguna de las dos me interesaba. Me interesa bastante el derecho, es lo que voy a estudiar el próximo año y siempre me gustó mucho el tema sobre las leyes y la justicia que hay en un país. O pai vai falar, não vai dar dinheiro, então você não vai fazer isso. Então tem muito disso. Então a escola ela vai trazer caminhos para isso. A gente fala de várias coisas, mas é muito individual e é familiar também no ambiente que a gente vive. Então ela tem um preparo para um conteúdo que você possa se deparar lá no ensino superior. Mas isso talvez não seja suficiente para a escolha que o aluno vai ter. Oi, tudo bem? Meu nome é Ivan, eu tenho 17 anos e estou no 2º ano do ensino médio. Quando eu era menor, talvez acho que eu já sentia essa vontade de seguir a carreira que meus pais seguiam. Então, minha mãe sempre me deu uma ideia assim, que eu acho legal a ideia dela até, que alguma parte de tecnologia, produção, assim, que tipo, é uma parte que está avançando bastante hoje em dia. Mexer nos computadores ali, fazer alguma coisa para ajudar, mexer no sistema. É uma área legal, mas tipo, eu não me encontro muito, eu acho. Descobrindo a causa do problema. Bem, o aluno do ensino médio, né, que a gente tem uma média de 17, 18 anos, ainda é muito jovem para a gente falar assim, ele sabe o que ele quer da vida dele. Às vezes ele tem uma ideia. Eu até costumo dar o meu exemplo. Eu era muito determinada. Quando eu terminei o ensino médio, eu sabia o que eu queria. Eu já sabia que eu queria cursar letras e foi o que eu fiz. Saí do ensino médio pronta e fui cursar letras. Depois já entrei na escola e comecei a trabalhar. Então, daí depois do 3º ano, eu tenho essa vontade de fazer rádio e TV, uma faculdade na parte de produção, de filmagem e tal, para produzir séries, filmes. Acho muito bacana essa área de produção. Então, como que a gente pode, obviamente, tomar uma melhor decisão com relação a um curso universitário, por exemplo? Obviamente, buscando se aproximar o máximo possível das funções ou da abrangência que aquela profissão proporciona para você. Então, durante a minha escola, eu sempre gostei muito da parte desses trabalhos que envolviam vídeo, tal, produção, e depois a parte de digital eu gostava muito. E aí, quando eu cheguei aqui no ESP, eu tive a oportunidade de trabalhar mais com isso, tipo, de estar mais perto dessa área, tipo, com câmeras profissionais e equipamentos de áudio, coisas que eu nunca tinha visto antes, sabe? Daí eu fiquei mais animado ainda nessa área. Meu maior sonho, abrir uma produtora, talvez, de sucesso, produzindo alguma série aí pro pessoal, algum filme. A certeza, com meus 17 anos, é que sim, eu tenho essa certeza que eu quero fazer rádio e TV. É claro que a escola, ela precisa também te deixar preparado para a escolha que você vai fazer na vida, não só as escolhas profissionais, né? Eu acho que a educação adventista, por exemplo, ela costuma te preparar de uma forma mais global. Então a gente fala de saúde, a gente não fala só das questões disciplinares, a gente fala das questões espirituais,
que são questões também que preparam para a vida e, é claro, para o mercado de trabalho. Eu vim de uma família que não tinha muito incentivo para o estudo do ensino superior. Na minha casa mesmo, só de ter terminado o ensino médio, eu já era a pessoa que tinha mais estudos. Porque meu pai e minha mãe não terminaram o ensino médio, então não tinha esse incentivo para o estudo muito, sabe? Porque não tinha essa cultura dentro da minha casa, né? Então talvez eu não levava muito importância a isso. Analisando as opções. Quando nós estamos falando a respeito de opções na vida, a gente está falando de uma das coisas que talvez mais afete a nossa época atual. Hoje em dia nós temos muitas opções para tudo. E isso nós entendemos que é um fator gerador de angústia. Entendendo que as muitas opções nos geram angústia, nós entendemos que é exatamente difícil escolher, justamente porque você tem muitas opções. E se a gente for observar também, num supermercado você entra e tem muitas opções. Então essas opções são geradoras de angústias para muitos de nós hoje em dia. Orientava os alunos porque, na realidade que eu trabalhava, o trabalho do coordenador era junto, era tanto para professores quanto atendimento a alunos e famílias. No ensino superior não tem tanto essa questão da família, é mais o aluno mesmo por serem adultos. Eu comecei a estudar numa faculdade particular, no curso de matemática. Era uma coisa que eu gostava no ensino médio, né, da matéria de matemática. Eu pensei, eu acho que eu tenho vocação para ensino, então eu vou na área de matemática. Aí eu comecei a fazer a faculdade de matemática, gostava muito do curso, mas aí eu fui mandado embora do meu emprego, então eu precisei parar de estudar no curso de matemática, porque eu não tinha mais recursos para poder custear minha faculdade. O que eu costumo, como professora, é aconselhar que eles estudem o curso, estudem o mercado de trabalho e pensem naquilo que eles gostam de fazer, que vai dar prazer. Claro que a gente se preocupa com as questões financeiras, mas não é tudo, né? E que a gente pode mudar. A gente começou um curso, viu que não era aquilo, dá para mudar, né? Vai ver, porque a nossa cabeça muda. A gente está em constante evolução aí, ou buscando por isso. Hoje você está estudando uma coisa, amanhã pode ser que sua cabeça mude e você vê que aquilo não é o que você sonhou para sua vida e você muda. Então você pode mudar e escolher hoje uma coisa e depois escolher outra. Eu já pensei em querer ser jogador de futebol. Teve um tempo que eu quis ser arquiteto, né? E até então eu fiz um curso, eu não acabei ele, não fiz acho só meio ano no curso, né? E eu acabei desistindo, porque eu vi que não era aquilo que eu queria mesmo, né? E porque eu provei um pouquinho, mas eu vi que não era aquilo mesmo. Aí depois fui mudando, né? Eu entendi a música como um hobby. Então eu fazia na igreja, sempre regi coral, ensaiava grupo, cantava. Comecei a desenvolver e a ler partitura, mas nada como profissão. Então eu ainda tinha aquele preconceito de músico, não via como uma profissão, então eu via como um trabalho na igreja, né? Então nunca me passou pela cabeça de estudar música em si, né? Já tinha passado da idade do ensino médio, né? Mas eu podia prestar um processo seletivo para fazer o técnico em música. Então eu estudei um pouquinho da parte teórica para poder passar na prova para entrar no técnico, e eu fiz técnico em canto lá em Juiz de Fora. E aí começou a me despertar o interesse pela música, mas nunca pensava que eu poderia sobreviver só de música, né? Então sempre ainda a música como uma segunda profissão, não como minha profissão. E até que um dia a minha esposa sentiu no coração que Deus estava falando com ela que a gente tinha que vir para o NASP para eu estudar música. Ela achava que eu tinha muitos dons e talentos para isso e que eu deveria me dedicar exclusivamente para a música. E aí eu vim para o NASP para estudar música como um ensino superior. E aí, chegando aqui, eu fui trabalhar no restaurante, já cheguei como funcionário e eu comecei a faculdade de música. Daí que me despertou a ideia que talvez eu poderia viver da música. E já comecei na faculdade com 29 anos, um pouco mais tarde do que a maioria já começa,
Mas aí eu comecei a ter a ideia de, não, eu acho que agora eu consigo viver e trabalhar só com música. Lucas visita a faculdade dos seus sonhos, mas se pergunta se o curso que ele pretende fazer é o sonho de Deus para ele. Então ele decide buscar uma ajuda espiritual. Lucas recebeu o conselho de que deve seguir o caminho que foi implantado em seu coração e que deve buscar exercer a carreira escolhida aliada a um propósito divino com o intuito de servir aos outros, decidindo a melhor. Siga esses passos que você será capaz de traçar caminhos mais claros rumo ao sucesso. Meu nome é Lenise, eu trabalho no Departamento de Processo Seletivo do NASP, na reitoria. Estou à frente de vários projetos, né, que envolvem tanto graduação quanto pós, mestrado. A gente gerencia toda essa parte de entrada de alunos e candidatos. Então, nós somos muito bem vistos, principalmente aqui na nossa região, né? Vem pessoas de muitos lugares estudar aqui e também no internato, né? De todos os lugares do Brasil e do mundo. E também não é diferente a procura por 2 cursos. Nós temos vários candidatos, digamos que de 30% a 40% dos candidatos que se inscrevem para o vestibular, eles acabam se inscrevendo em 2 cursos. Então eu acredito que fica aquela dúvida. Então, por isso é muito importante o teste vocacional, para que eles tenham um norte para onde seguir. Né? Porque às vezes o candidato fica na dúvida mesmo e acontece isso, se inscreve em 2 cursos, depois eu decido, vou pesquisar mais e aí eu decido qual que eu quero fazer. Às vezes o candidato começa a fazer os 2 cursos e aí lá na metade do curso ele fala, gostei mais desse, gostei mais daquele, vou continuar só nesse, né? Então a gente tem uma quantidade bem significativa também de candidatos que acabam optando por 2 escolhas ali e depois decidem o que querem. O que eu posso dizer, né? A consulta com o psicólogo, com o pastor, foi bom para esclarecer um pouco mais sobre o que eu quero para o meu futuro, né? E eles me deram várias dicas, foi muito bom. Hoje eu posso ter um pouco mais de certeza do que eu quero, né? Do que antes de passar com eles, né? Ter conversado com eles. Foi um processo bom de ter conversado, eu tive várias dicas de pessoas que já estão formadas nas áreas delas, né? Querendo ou não, com certeza sabe mais que eu, né? Então foi bom para clarear um pouco mais do que eu quero para o meu futuro. O medo é que nem eles falaram para mim, né? A única coisa que você não pode fazer é deixar de tentar. Então, meu medo é de não fazer nada. Então, eu tenho que fazer aquilo que eu sentir mais seguro, né? Aquilo que realmente eu gosto, aquilo que realmente eu vejo que eu vou ter um futuro nessa área, né? Então, o meu medo é de não tentar mesmo. Tem que pedir força do alto, né? E meter a cara, ir pra cima, né? Sim, eu tava bem seguro e bem decidido das áreas que eu queria, né? E hoje eu tenho um pouco mais de certeza. Então, agora eu tenho um pouco mais de convicção na área de ciências contábeis, né? Na contabilidade. Eu me vejo fazendo isso lá na frente, né? Cara, um conselho que eu posso dar é que ele tem que procurar uma área que ele se vê nela, que ele goste de fazer aquilo, né? Primeiramente, né? Ele tem que ver o que ele faz no momento, o que ele gosta de fazer. E ele tem que ver uma profissão naquilo. Mas é uma escolha difícil, então a gente tem que procurar conselhos de pessoas que já estão na área, já estão trabalhando, né? Porque querendo ou não, eles já têm um olhar, mas eles têm mais moral para falar isso, né? Para dar esse conselho. Então, esse é o meu conselho, né? Cara, eu não sei o que dizer, que eu falei para ele. Porque ele passou muita coisa até chegar aqui, né? Eu ia falar para ele ser forte, né? Ser forte, porque no final dá tudo certo e primeiramente confiar em Deus, né? Que o que Deus tem para nossa vida acho que é o melhor, sempre vai ser o melhor. E por mais que seja difícil passar pelas coisas e tal, por várias coisas que acontecem na nossa vida, acho que a gente não pode desistir, tem que seguir em frente e pedir força para Deus, pra gente continuar. Acredite ou não, o amanhã virá de qualquer jeito, esteja você preparado ou não. Mas tenha certeza, ele começa hoje. Lucas decidiu o curso que quer iniciar a sua formação acadêmica, mas ele não pretende parar.
Ele quer arriscar também uma outra fase desse jogo da vida. E você? Bota fé, vou ajudando, vou fazendo minha parte e vou aprendendo desse jeito. Tudo que passou, venho agradecer. Quem comigo